Veja, o Centro Judiciário de Solução de Conflitos Empresariais, Sejusc Empresarial, é um espaço criado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. O desembargador Zé Laurindo de Souza Neto, nosso segundo vice-presidente, apoiou esse projeto e ele consiste em uma possibilidade para que os empresários possam superar a crise econômico-financeira mediante negociações, conciliações e mediações com seus credores. O Sejusc ele vai funcionar em duas fases, na fase pré-processual e na fase processual. Na fase pré-processual, quando não há ainda nenhum processo judicial em trâmite, o empresário vai reunir alguns documentos e vai demonstrar que está em situação de crise econômico-financeira. Ele vai então convocar os seus credores, os credores vêm até o Sejusc, isso num ambiente virtual ou físico, e vão tentar essa negociação. Se a negociação for realizada, o juiz coordenador do Sejusc homologa por sentença e as partes saem de lá com título executivo judicial. Se a negociação não for frutífera, não for próspera, ele sai e continua a vida. O Sejusc não impõe, não obriga que o credor venha, nem exige que o empresário continue na negociação. É um ambiente de livre circulação. Vem para o Sejusc se quiser, sai do Sejusc quando quer. Isso no pré-processual. Quais são as vantagens? Primeira vantagem, ele não precisa necessariamente ser representado por advogado, embora seja importante que ele seja acompanhado por advogado para que possa receber orientações mais consistentes. Segundo, ele não vai ter que arcar com as custas que teria que arcar num processo judicial. Então, suponhamos que o empresário tem 60 credores, ele teria que pegar 60 vezes as custas de 60 ações diversas, com 60 advogados, ou então um advogado para propor 60 ações. Seria muito oneroso. Nesse caso, ele reúne os 60 credores e faz um único procedimento conciliatório, um único procedimento compositório lá no Sejusc. Além disso, se ele pedisse a recuperação judicial, ele correria o risco, eventualmente, de ter a falência decretada, porque, de modo geral, se o empresário não consegue obter a recuperação judicial, em regra, ele é decretado falido. Aqui não, ele pode tentar a recuperação judicial, se não conseguir, ele não vai ser necessariamente decretado falido. Esse é o Sejusc recuperação empresarial pré-processual. Agora, há casos em que o empresário já está em recuperação judicial, já está submetido a um procedimento judicial de recuperação judicial. Nesse caso, o Sejusc também atuará no plano processual, permitindo que os empresários, juntamente com os credores, seja em assembleia de credores ou então através do comitê de credores, sempre com a fiscalização do juiz e do administrador judicial, que ele faça um rearranjo, readapte o plano de recuperação judicial para as suas particularidades, para as necessidades. Pode ser que ele, por exemplo, tenha pedido um plano logo nas vésperas da crise sanitária. E aí se comprometeu a pagar em 60 meses. Entrou na crise e viu, olha, eu não consigo mais cumprir esse plano. Seria injusto esse empresário ter a sua falência decretada. Então, no meio do processo, ele vai tentar readaptar. Olha, eu queria pagar em 60, agora eu preciso pagar em 90. Então, vamos convocar os credores aqui, tentar mudar o plano, aprovar a modificação do plano. Isso já no processo judicial. Então, é o primeiro Sejusc, de recuperação empresarial do país, do Brasil. O mérito é da segunda vice-presidência do Tribunal de Justiça, o desembargador Zé Laurindo de Souza Neto, que de forma corajosa e pioneira acreditou no nosso projeto e autorizou a instalação desse Sejusc aqui. Há, inclusive, um fundamento para a instalação, que é a recomendação 58 do Conselho Nacional de Justiça. A lei da 58 a 63, que sugere, que recomenda que os magistrados que atuam na área de recuperação judicial façam sim mediações, conciliações, composições, negociações no âmbito do processo recuperacional. Então, nós estamos criando um centro pioneiro, mas com consistência normativa, com base na recomendação do CNJ, que é pacificar com justiça, permitir que os empresários possam superar a crise econômico-financeira, sem que necessariamente precisem ser onerados com o processo judicial. Tem um estudo de qual que é o volume de trabalho, quanto que deve receber e liberar, inclusive, assim, o setor judiciário? Sim. Veja, o Sejusc do Paraná apresenta números muito expressivos, mas neste momento nós vivemos uma situação de excepcionalidade. A crise sanitária do Covid-19 não tem precedentes no Brasil. Logo antes da crise, o projeto já tinha sido iniciado, foi votado
durante a crise, por meio remoto, o Tribunal de Justiça, de forma corajosa, inclusive agradecer ao presidente Adalberto Simão Xisto Pereira, presidente do tribunal, votou e aprovou o projeto de modo remoto, para tentar socorrer, sobretudo, os empresários da crise. Só que o Sejusc, recuperação judicial e recuperação empresarial, ele não serve só para a crise. Ele vai ser muito útil durante a crise, mas depois que a crise passar, a crise do Covid, ele também vai poder ser utilizado para os empresários que estão em crise, né? Nós não temos a dimensão dos números, quanto o Sejusc vai conseguir apresentar de resultados positivos. Mas acredita-se que muito, porque os empresários, em larga medida, estão precisando renegociar suas dívidas. Então, vem em um momento muito oportuno. Eu acredito que em breve teremos números muito expressivos, mas não conseguimos precisar o volume, o tamanho desse impacto. Uma orientação, que inclusive está no projeto de lei do deputado Hugo Leal, do Congresso Nacional, é de que alguns empresários que estão demonstrando perda do faturamento de 30% em relação ao período do ano anterior, eles presumem-se que estão em crise. Então, um dos indicadores do empresário em crise é uma perda de faturamento de 30% com relação ao período anterior. Mas é apenas um indicador, é uma expectativa que a gente vai ter aí, que os empresários com 30% de perda do faturamento vão procurar o Sejusc. Só para finalizar, uma coisa importante é que o Sejusc Recuperação Empresarial, assim como já é previsto na Lei de Falências ou Recuperação Judicial, ele vai atender sobretudo os micro e pequenos empresários. São os empresários que mais estão sofrendo com essa crise. O micro e pequeno empresário pode pedir a recuperação judicial? Pode, mas muitas vezes ele não tem estrutura, não tem capacidade econômico-financeira para pedir a recuperação judicial. Então ele vai poder utilizar o Sejusc, superar essa crise e continuar contribuindo para a saúde da economia da nossa sociedade. Perfeito.